eu sou a Vizedec e eu trabalho há 7 anos como dubladora, que é o meu maior foco é a dublagem. Mas eu faço localização e faço voz original também. E às vezes narração e locução, bem de vez em quando. O que que despertou o seu interesse inicial pela dublagem, assim, né? Lá no começo, uns 17 anos atrás, ou até Hum, mais. até mais, sim. Eu sou uma cria dos anos 90. Então, eu via desenhos e eu imitava os desenhos e eu não sabia que isso era uma profissão naquela época. Então, isso já foi despertado lá atrás e eu só pude saber como que faria na faculdade. Quando eu fiz um workshop de dublagem na faculdade, falei, eu quero fazer isso a vida inteira agora e fui procurar um curso de teatro. Isso foi em 2010. Então faz um pouquinho mais de tempo do que eu tô na dublagem, porque eu precisei me formar no teatro primeiro. Fiz um curso técnico no Teatro Escola Macunaíma e depois eu me especializei na Universidade de Dublagem. Ah, na E aí eu universidade de pude entrar. dublagem? Uhum. Nossa, Na época era curso de ambos, o Wendel Bezerra e o Ulisses Bezerra. Hoje em dia é só do Ulisses. O Wendel saiu para alçar outros voos. quais diferenças práticas você consegue, né, perceber, assim, entre gravar, tipo, né, uma dublagem ou de outra língua, ou, tipo, gravar a voz original, tipo, numa produção, né, tipo, que nem você mencionou antes, de algum Tudo, teatro. Tudo? Como assim? tudo. Dublagem. Primeiro que dublagem, geralmente você faz sozinha no estúdio. Voz original tem a tendência, mas não sempre, de fazer em ensemble, que é todo mundo no mesmo espaço, no mesmo recinto. Uhum. A dublagem você faz em cima de algo que já está feito, de outro idioma, e você traduz, não, você adapta ele para o português, para como a gente falaria aqui no Brasil. E a voz original você cria em cima do texto que tem. A voz original se assemelha mais à radionovela do que à dublagem. Tem mais essa dinâmica, né, com outros atores ali no estúdio, né? Porque essa era a minha dúvida, até onde eu Sim, sei. Hoje em dia é tudo muito, né, sim. separadinho, né? A dublagem não tem praticamente nada a ver com a voz original, a não ser que é um trabalho de voz. A voz Entendi. original, ela se assemelha muito mais à radionovela. Então, para você, tipo, uma base sólida do teatro é, tipo, fundamental para trabalhar com a dublagem, certo? Ou como Sim, você eu vê fiz essa... de tudo quanto é coisa no teatro. Tudo quanto é gênero eu experimentei, tudo quanto é estética eu experimentei. Teve, 2 anos que eu me formei da faculdade e fiquei só fazendo o que precisava no teatro, então eu fiz muito curso também que foi oferecido para mim em São José dos Campos, e eu fazia esse translado de Jacareí para São Paulo para estudar praticamente todo dia no começo, mas eu fui fazer todos os fins de semana. Por isso eu demorei um pouquinho mais para me formar. Mas tudo eu fiz de teatro do oprimido, teatro de máscara, clown, palhaçaria, fiz de tudo que eu pude fazer de diferente, de experimentar estilos, eu fiz. Como é que se dá essa dinâmica entre o diretor de dublagem e o dublador, assim? Como é que se dá essa troca? Então, eu não dirijo, Uhum. mas eu poderia, de acordo com o que eu tenho, mas eu ainda acho que eu não estou preparada para dirigir. Mas o que eu recebo de direção é a nossa janela para conversar com o cliente, porque o diretor ele pode ter contato direto com o cliente, o dublador não. O dublador não tem nenhum contato com o cliente. O diretor recebe as ordens diretas do cliente. O diretor geralmente sabe sobre a obra completa. Uhum. Ele, ele é que é a nossa janela para o mundo exterior, porque a gente só tem aquela parte que a gente está fazendo. O diretor sabe do contexto inteiro. E, Baseado nisso, a gente pega as informações e ele também orienta a gente como ele quer que seja feita
a dublagem, o trabalho em si. Que eu queria entender um pouco mais, tipo, que características você acha que, tipo, fazem um diretor de dublagem um bom diretor? Ou, tipo, o que que você acha que, tipo, te ajudou em experiências anteriores ou que não deu muito certo em relação a essa dinâmica, nessa troca com o diretor? Olha, bons diretores são detalhistas, mas eles não subestimam a gente. Hum, Porque eu já trabalhei com um diretor detalhista e um diretor que acha que eu não sei fazer o trabalho. E são duas coisas bem diferentes. O diretor detalhista, ele vai guiando a gente, com o que a gente precisa fazer. E o diretor que acha que a gente não sabe fazer o nosso trabalho, ele remeda a gente, ele dá a cola da interpretação e eu me irrito muito com isso. Eu entendi. gosto muito de trabalhar com um diretor detalhista. Eu gosto muito de trabalhar com um diretor que me dê detalhes sobre a produção, mas que ao mesmo tempo consiga ver o que eu trago para a obra também. Um diretor que me subestima e que acha que eu não sei fazer meu trabalho é um diretor que fala, faz desse jeito. E geralmente tenta imitar a minha voz. Eu acho isso até um pouco meio ofensivo. Eu acho feio. Não é legal. Eu acho isso muito ruim. Eu falo, você quer fazer meu trabalho? Vem aqui e faz. Agora eu não tenho mais nervosismo. Eu falo, não, peraí, você quer fazer meu trabalho? A gente marca essa escala, eu te dirijo e Ah! você faz o que eu tô fazendo, tá? Ai, ai. Outra pergunta ainda sobre, né, direção de dublagem ainda, tipo assim, ou então até pela sua experiência própria, assim, convivência com outros diretores em trabalhos, se normalmente eles têm experiência com dublagem, né, tipo, como dubladores mesmo, ou se isso não é necessariamente, né, não é exatamente Ah, isso necessário. é uma briga que tá rolando. Ah, é um Porque, debate. não, não é um debate, é uma briga, literal. É uma briga. Porque o sindicato dos atores, ele estipula que um diretor de dublagem tem que ter pelo menos 7 anos, antigamente, né? 7 anos de experiência, hoje é 2.000 horas de dublagem, pelo menos 5 protagonistas em casas idôneas diferentes e alguns outros requisitos. O sindicato o Sindicine, né, Sindicato dos Diretores de Cinema, diz que não, que o diretor de dublagem não precisa ter nada disso e que só uma faculdade dá o requisito para ele dirigir. Mas isso é literal uma briga que está correndo na justiça de quem é o DRT de diretor, vamos dizer assim, a quem pertence, se é ao SATED ou se é ao Sindicine. Hum, Eu não deixo dirigir por diretor que não esteja ok com o SATED. Se o hum, diretor é só pelo Sindicine, não. Eu não sou dirigida por um diretor assim. Então, é necessário, sim, que o diretor tenha experiência em dublagem, senão ele não vai saber o que que ele quer. Você não. precisa, primeiro, arrumar a sua cama antes de mudar o mundo, né? Se o diretor não sabe dublar, ele não sabe o que pedir. Bom, então, aí eu queria perguntar um pouco de novo sobre as dinâmicas, né, dentro do estúdio mesmo, na dublagem, porque eu sei que antigamente essa dinâmica de duplas ou trios, né, mais parecidas com a voz original, mas não, né, totalmente, não é todo mundo, mas era mais comum, né, ter essa dinâmica de pelo menos uns dois ali atores em estúdio, mas hoje em dia já se estabeleceu, né, essa coisa de só uma pessoa de cada vez no estúdio para dublagem. E aí eu queria saber se você, tipo, pegou essa época um pouco anterior, ou se realmente isso já está Não, eu sou muito totalmente recente na dublagem. Eu estabelecido, né? peguei, eu peguei a época do Pro Tools direto, mas a gente tem algumas vezes que a gente entra em mais pessoas no estúdio, no caso de vozerio. Quando Ah, precisa fazer sim. vozerio, às vezes a gente pega com 5, 6 pessoas. Já rolou bastante gente em estúdio e vozerio. Hum. O que é bom também, que a gente interage. Aí quando eu não tenho com quem interagir, às vezes eu interajo comigo mesma, porque eu faço mais de um perfil de voz. Hum.
Bota fé, pra ter, tipo. É porque é isso, né? Tipo, sem uma pessoa em estúdio, me parece mais difícil, tipo, interpretar e, tipo, ter um realismo maior ali, porque você não tem, digamos, uma outra pessoa pra Tem, a gente tem brincar. no vídeo, mas a gente tem que usar a nossa imaginação, né? A cena aconteceu já, a gente que tem que se adaptar à cena que já aconteceu, mas a gente está interpretando com outro ator que já fez a cena. A gente é como se fosse uma realidade virtual, a gente se transporta para aquele personagem que a gente está fazendo e a gente tem que estar no mesmo quadradinho que aquele personagem que já fez. A gente não tem tanta abertura para criar, mas a nossa imaginação tem que funcionar de acordo com o que o outro personagem que está contracenando com a gente, que da outra língua, fique verossímil, não Uhum, realista, verossímil. Realismo é uma estética. Se você pensar, isso acontece no teatro, já uhum. estar já estar pronto, não ter tanta coisa, porque a gente faz os textos, né, no teatro. E a gente não tem controle sobre o que a outra pessoa vai fazer. É, isso é Para dar verdade. liga, existe o diretor para fazer o direcionamento, mas a gente tem que imaginar que a gente está contracenando com o outro ator que está na tela. É, e essa, tipo, liberdade, você disse criativa, tipo, de que você disse que, tipo, a princípio, né, na dublagem, você tem que seguir ela certinho. Você acha que, tipo, né, o texto, a princípio, né, a adaptação, você acha que, às vezes, vocês têm um pouco mais de liberdade criativa para, digamos, experimentar um pouco, ou adaptar, ou encurtar? Depende da produção. Depende, Depende da depende mais da produção. produção ou depende mais do diretor? Depende da produção, principalmente da produção, porque às vezes a gente está com uma produção super livre e um diretor que não deixa. A gente tá com uma produção que é super fechada, geralmente produções infantis são super, super fechadas, com aprovação de QCs antes e depois, e o diretor é super livre. Então depende de vários fatores a nossa liberdade de adaptação. Uma adaptação ou outra tem que ser feita, porque às vezes o texto não cabe. Então, ou tem que colocar mais palavras, ou tirar palavras. Então, a Assim, adaptação, encurtar um ela pouco sempre. sem tirar o significado ali. Exatamente. Tem algumas palavras que a gente não pode usar. É, para programas infantis deve ter muita limitação ali, né? Até, digamos, em Tem. gírias ou algo do tipo, suponho. Não, tem algumas palavras cotidianas que a gente não pode usar. Por exemplo, roubar. Roubar é uma palavra que em programa infantil geralmente a gente não pode usar. Ah, entendi. Ladrão, essas coisas, roubar, ladrão. Algumas palavras tipo mentir, você está mentindo, a gente não pode usar em alguns programas infantis. Eu não tinha pensado nessa questão, mas faz todo sentido, assim, né? O tipo de narrativa que está sendo construída ali, o público, o canal, enfim. Sim, exatamente. Tem também algumas palavras de cunho que vêm do religioso que a gente não pode usar. Por exemplo, eu Ah, não sou cristã, eu não sou católica nem evangélica, eu não sou cristã no geral, mas eu uso muito. Nossa, eu uso bastante isso, mas eu não posso usar em algumas produções. voltando um pouco para a questão do diretor e dublador, essa relação, como é que se deu essa relação no período assim da pandemia? Porque em outras entrevistas eu ouvi que, digamos, às vezes realmente se cortou assim um pouco a questão do diretor e tipo teve esse debate sobre a necessidade do diretor durante a pandemia. Como é que isso se deu de acordo com a sua experiência? Olha, eu quando eu comecei a dublar fazendo fandub. Eu primeiro eu comecei a dublar, depois eu fui para fandub. Então eu já sabia fazer tanto com o diretor quanto sem diretor. Eu sempre preferi com o diretor. Mas tem alguns casos que eu prefiro sem o diretor, porque o diretor é ruim. Simples assim, porque o diretor não agrega nada. Aí são esses casos eu falo, deixa eu fazer meu trabalho e aí você vê depois, beleza? Então, assim, eu sempre preferi fazer com o diretor. Falar que o diretor é inútil, eu acho que pra mim não não tá certo. O diretor não é inútil. Ele é a minha janela que eu tenho com o cliente e com a obra. Mesmo que eu pegue um protag numa obra,
eu vou precisar do diretor para até para ser uma voz diferente da minha falando como é que tá o meu trabalho. Mesmo na pandemia, no remoto, eu preciso do diretor. Falar o diretor é inútil e tira, eu acho que é meio prepotência, né? Até na minha opinião. Uhum. Então, assim, a princípio, na pandemia, tipo, você mantinha essas coisas como é que era? Essas ligações em triangulação com o técnico, o diretor, Uhum. porque você tem o seu home studio, né? Então Sim, conseguiu. eu sempre tive essa possibilidade de fazer o trabalho sem. Então, eu sei a diferença de como funciona sem e com. Não que o meu trabalho sem diretor fique ruim. Não, não é isso, mas falta alguma coisa. Eu sinto falta.